Fica no carro, esse jantar é pra gente importante. Essas palavras da minha sogra ainda ecoavam na minha cabeça enquanto observava o movimento pela janela embaçada do Corolla preto. A chuva fina de São Paulo caía naquela sexta-feira, transformando o asfalto em um espelho que refletia as luzes do restaurante de luxo no Itaim Bibi. Lá dentro, sentados à mesa mais visível do salão, estavam meu marido Lucas, sua mãe Vera, e o casal de empresários que poderia salvar os negócios da família. Não precisamos que ela nos acompanhe. Vera tinha dito a Lucas mais cedo. Melhor que fique no carro. Amanda é simples demais para esse tipo de ocasião. Lucas apenas concordou com a cabeça, evitando meu olhar. Depois de 5 anos de casamento, ele ainda não conseguia enfrentar a mãe. Vera, dona de uma pequena construtora à beira da falência, sempre me viu como a garota do subúrbio que não estava à altura do filho formado em engenharia. O que ela não sabia era que, enquanto eles organizavam esse jantar de negócios, eu tinha trabalhado nos últimos 8 meses em um plano. Um plano que começou no dia em que ouvi Vera dizer ao telefone: "Precisamos da Construtec para salvar a empresa, mas não podemos deixar aquela menina saber dos detalhes. Ela só vai atrapalhar." A Construtec era uma das maiores empresas de tecnologia para a construção civil do país. E essa noite, Vera e Lucas jantavam com Roberto e Camila Santos, os fundadores, tentando fechar uma parceria que salvaria a construtora da família. Olhei para o relógio. 20h15. O jantar tinha começado há 15 minutos. Era hora de colocar meu plano em ação. Abri a porta do carro e caminhei até a entrada do restaurante. A hostess me reconheceu imediatamente. "Boa noite, senhora Amanda. Estão esperando a senhora." Vera não sabia, mas eu tinha feito a reserva. Na verdade, ela não sabia muitas coisas sobre mim. Caminhei pelo restaurante sentindo os olhares. Não usava vestido de festa como Vera havia sugerido para depois descartar minha presença. Em vez disso, usava calça social preta e uma camisa branca com o logo da Construtec no peito. E embaixo do logo, em letras discretas, Amanda Souza, diretora de inovação. A expressão de Vera quando me viu aproximando da mesa foi impagável. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu ligeiramente e pude ver seu corpo enrijecer na cadeira. "Amanda, o que está fazendo aqui? Pensei que eu estivesse no carro", completei sorrindo. "Desculpem o atraso, o trânsito em São Paulo nunca colabora." Roberto Santos levantou-se sorrindo largamente. "Amanda, finalmente conhecemos pessoalmente. Suas videoconferências não fazem justiça." Camila também se levantou, me abraçando como uma velha amiga. "A mulher que revolucionou nosso sistema de gestão. Lucas, você nunca mencionou que sua esposa era o cérebro por trás da nossa nova plataforma." Lucas parecia tão confuso quanto Vera. Ele gaguejou. Eu não sabia." Roberto fez um gesto para que eu me sentasse entre ele e Camila, longe de Vera e Lucas. "Então não contou para a família? Modéstia é uma virtude rara hoje em dia." Olhei diretamente para Vera enquanto me sentava. Achei melhor manter em segredo até que tudo estivesse finalizado. Algumas pessoas podem não entender o valor do trabalho silencioso. A verdade era que, depois de anos ouvindo Vera me diminuir e Lucas não me defender, eu havia decidido usar minha formação em ciência da computação, aquela que minha sogra achava inútil para uma dona de casa, para criar algo maior. Enquanto trabalhava remotamente para uma empresa de tecnologia, desenvolvi um software de gestão de projetos específico para a construção civil. Quando estava pronto, apresentei diretamente para a Construtec, sem mencionar meu sobrenome ou qualquer conexão com a construtora da família de Lucas. "A Amanda não só criou o sistema", explicou Camila, "como recusou nossa oferta de contratação para permanecer independente. Uma visionária."
E quando soubemos da situação da construtora de vocês, continuou Roberto, foi Amanda quem sugeriu a parceria. Disse que seria benéfico para ambas as empresas. Vera segurava sua taça de vinho com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Lucas alternava olhares entre mim e sua mãe, como se tentasse processar o que estava acontecendo. Então, continuei, como estava explicando antes de eu chegar, o sistema que desenvolvi pode reduzir os custos operacionais da construtora em até 30% no primeiro ano. E com a parceria exclusiva com a Construtec, vocês terão acesso a recursos que nenhum concorrente terá. Roberto ergueu sua taça. Um brinde a Amanda, a verdadeira arquiteta desta parceria. Todos ergueram suas taças, exceto Vera, que ainda me encarava em choque. O garçom chegou com o champanhe que eu havia encomendado antecipadamente. Enquanto as taças eram servidas, Vera finalmente conseguiu falar, seu tom forçadamente controlado. Não entendo. Como eu consegui? Completei mantendo o sorriso. Trabalhando duro, Vera. Algo que você sempre duvidou que eu fosse capaz. O restante do jantar transcorreu em um equilíbrio tenso. Roberto e Camila estavam empolgados com a parceria, detalhando como o sistema que eu havia desenvolvido transformaria o mercado da construção civil. Vera permanecia em silêncio, bebendo mais vinho do que o habitual, enquanto Lucas tentava acompanhar a conversa, claramente perdido entre a surpresa e a confusão. Então, Amanda, disse Camila enquanto saboreava a sobremesa, conte-nos como conseguiu desenvolver esse sistema enquanto mantinha tudo em segredo. Deve ter sido um desafio e tanto. Sorri, sentindo todos os olhares na mesa voltados para mim. Na verdade, foi mais fácil do que parece. Enquanto alguns presumiam que eu estava apenas cuidando da casa, lancei um olhar rápido para Vera. Eu estava trabalhando nas madrugadas, usando os problemas que ouvia nas conversas familiares como base para as soluções. Roberto assentiu, impressionado. E devo dizer, ela identificou problemas que nem mesmo nossa equipe com anos de mercado havia percebido. O módulo de previsão de custos que Amanda desenvolveu já está economizando milhões para nossos clientes teste. Vera finalmente encontrou sua voz, ainda que trêmula. E por que não nos contou? Poderíamos ter ajudado. A hipocrisia era tão evidente que quase ri. Acho que preferiu que eu ficasse no carro, Vera, como sempre. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo celular de Roberto. Perdoe-me, mas é a chamada que estávamos esperando de São Francisco. Amanda, você se importa? Assenti, e Roberto colocou a chamada no viva voz. Era Jim Thompson, da Silicon Partners, um dos maiores fundos de investimento do Vale do Silício. Roberto, acabamos de receber a apresentação. O conselho está impressionado. Queremos fechar o investimento de 15 milhões de dólares ainda esta semana. Camila apertou minha mão por baixo da mesa, enquanto Roberto respondia. Excelente, Jim. Estou aqui com a criadora do sistema, Amanda Souza, e os potenciais parceiros locais. Amanda, que timing perfeito! Seu sistema é revolucionário. Estamos considerando aumentar o investimento para 20 milhões se conseguirmos exclusividade no mercado norte-americano. Agora até Lucas havia deixado o garfo cair. O barulho metálico contra o prato pareceu amplificar o choque que percorria nossa mesa. Podemos discutir os detalhes amanhã na videoconferência, respondi calmamente. Por enquanto estamos finalizando a parceria local. Depois que a chamada terminou, Roberto não conseguiu conter seu entusiasmo. 20 milhões de dólares. Amanda, você é oficialmente uma estrela da tecnologia brasileira. Os flashes começaram discretamente. Jornalistas da área de tecnologia e negócios, que eu havia convidado estrategicamente para estarem no restaurante naquela noite, começaram a registrar o momento. Em poucas horas, a notícia da nova sensação tech brasileira estaria circulando online. Lucas finalmente encontrou palavras, sua voz quase um sussurro.
Por que não me contou? Sou seu marido. Olhei diretamente nos olhos dele, sentindo anos de frustração contidos em minha resposta. Pelas mesmas razões que você nunca me defendeu quando sua mãe me humilhava. Por cada vez que ficou em silêncio quando ela sugeria que eu não era boa o suficiente para você. Por cada jantar de família que me deixou de fora. Vera interrompeu, sua voz agora mais alta do que o decoro do restaurante permitia. Isso é algum tipo de vingança. Você planejou tudo isso para nos humilhar. Mantive minha compostura, consciente dos olhares e câmeras discretas ao redor. Não, Vera. Planejei tudo isso para salvar a empresa que você quase destruiu com sua arrogância. A diferença é que agora as condições são minhas. Peguei minha pasta e retirei 3 cópias de um contrato, entregando para Roberto, Vera e Lucas. A parceria entre a Construtec e a construtora de vocês está garantida, com uma condição. 51% das ações da empresa agora são minhas. Eu invisto o suficiente para quitar todas as dívidas e vocês mantêm o controle operacional sob minha supervisão. Lucas folheava o contrato em choque, enquanto Vera parecia prestes a ter um colapso. Isso é absurdo. Lucas, diga alguma coisa. Roberto interviu, seu tom profissional mais firme. Na verdade, considerando a situação financeira da construtora e o valor que o sistema da Amanda agrega, diria que é uma oferta extremamente generosa. Vocês mantêm 49% de uma empresa saneada e com futuro, em vez de 100% de uma empresa falida. Camila concordou. E com nossa parceria exclusiva, o valor de mercado da construtora deve triplicar em 2 anos. Todos saem ganhando. Vera parecia sufocada pela raiva, enquanto Lucas continuava em silêncio, ainda processando tudo. Vocês têm até o final da noite para decidir, concluí levantando-me. Agora, se me dão licença, tenho uma videoconferência com investidores de Singapura. Roberto, Camila, foi um prazer finalmente conhecê-los pessoalmente. Enquanto me afastava da mesa, pude sentir o olhar de Vera queimando em minhas costas, mas pela primeira vez em 5 anos, não me importei. A garota que ela mandou ficar no carro agora comandava o jogo, e era apenas o começo do meu plano. Saí do restaurante sentindo o vento frio da noite paulistana. O porteiro imediatamente chamou um táxi para mim, tratando-me com aquele respeito novo que o dinheiro e o poder trazem. Para o Sheraton, por favor, disse ao motorista, decidindo que precisava de um espaço neutro para as próximas horas. Tinha reservado uma suíte executiva mais cedo naquele dia, sabendo que não voltaria para casa naquela noite. O táxi mal havia dobrado a esquina quando meu celular tocou. Era Lucas. Amanda, precisamos conversar. Onde você está? Sua voz oscilava entre súplica e indignação, aquele tom familiar de quem não sabe se está sendo vítima ou algoz. Estou a caminho de uma reunião, respondi secamente. Vocês já decidiram sobre o contrato? Minha mãe está surtando. Diz que vai processar você por sei lá o quê. Você realmente acha que pode fazer isso com a gente? Fechei os olhos por um momento, controlando a irritação que crescia. Fazer o que exatamente, Lucas? Salvar a empresa da sua família? Oferecer uma saída para as dívidas que vocês acumularam com decisões ruins? Ou você está falando sobre eu finalmente mostrar que não sou apenas a menina do subúrbio que sua mãe tanto despreza? O silêncio do outro lado da linha foi quebrado apenas por uma respiração pesada. Não era assim que nosso casamento deveria ser, ele finalmente disse. E como deveria ser, Lucas? Eu calada no banco do passageiro, esperando no carro enquanto você e sua mãe decidem o futuro que eu deveria aceitar? Você está sendo injusta. Eu sempre te apoiei. Ri, uma risada seca que carregava 5 anos de decepções. Me apoiar seria ter me defendido uma única vez das humilhações da sua mãe. Seria ter perguntado o que eu achava sobre os negócios da família, em vez de me excluir de todas as decisões. Seria ter notado que eu passava madrugadas trabalhando em algo importante.
Cheguei ao hotel enquanto falávamos. Agradeci ao motorista com uma gorjeta generosa e entrei no saguão iluminado. Estou indo aí, disse Lucas, sua voz agora determinada. Não, não está. Não hoje. Vocês têm até meia-noite para assinar o contrato. Depois disso, a oferta expira e a parceria com a Construtec também. Desliguei antes que ele pudesse protestar. No elevador, chequeei meus e-mails. A notícia já estava circulando nos portais especializados. Desenvolvedora brasileira recebe investimento milionário do Vale do Silício. Minha foto, tirada discretamente durante o jantar, ilustrava a matéria. Na suíte, abri meu laptop e me preparei para a videoconferência com os investidores de Singapura. Não era mentira o que havia dito no restaurante. O interesse internacional pelo sistema que desenvolvi era real e crescente. 20 minutos depois, meu celular vibrou com uma mensagem de Roberto. Vera está criando caso, mas Lucas parece estar entendendo a situação. Camila está brilhante nas negociações. Tenho boas sensações sobre isso. Respondi com um simples "obrigada por tudo" e voltei à minha apresentação. A videoconferência durou quase 1 hora, com os investidores asiáticos ainda mais entusiasmados que os americanos. Quando terminei, encontrei 5 chamadas perdidas de Lucas e uma de um número desconhecido. O número desconhecido deixou uma mensagem de voz. Era Vera. Você acha que ganhou, não é? Que pode chegar do nada e tomar o que construímos por gerações? Lucas está confuso agora, mas ele vai perceber quem você realmente é, uma oportunista. E quando isso acontecer, você não terá nem o sistema, nem o marido, nem a... A mensagem cortou antes que ela terminasse sua ameaça. Típico de Vera, mesmo nas ameaças era desorganizada. Às 23h47, recebi um e-mail de Camila com os contratos digitalizados, assinados por Lucas e surpreendentemente por Vera também. Conseguimos! Roberto foi incrível. Explicou as consequências legais de uma falência para a reputação pessoal dela. No fim, o medo de perder o status social falou mais alto. Parabéns, parceira! Senti uma mistura de alívio e um vazio estranho. A vitória tinha gosto diferente do que eu imaginava. Não havia euforia, apenas a sensação de que um ciclo se encerrava. Meu celular tocou novamente. Lucas. Assinamos, ele disse, sua voz agora controlada, quase profissional. Espero que esteja satisfeita. Não se trata de satisfação, Lucas. É sobre justiça e reconhecimento. E nosso casamento também é sobre justiça e reconhecimento? A pergunta pairou no ar por alguns segundos antes que eu respondesse. Nosso casamento acabou no momento em que você permitiu que sua mãe me mandasse ficar no carro hoje à noite. Talvez tenha acabado muito antes, e só agora estamos percebendo. Ouvi um suspiro longo do outro lado. Você mudou, Amanda. Não, Lucas. Eu sempre fui essa pessoa. Você que nunca se deu ao trabalho de realmente me conhecer. Desligamos sem mais palavras. O silêncio da suíte de hotel parecia amplificar os pensamentos que turbilhonavam em minha mente. O plano havia funcionado perfeitamente. Eu tinha salvado a empresa, garantido meu futuro financeiro e profissional. E, finalmente, mostrado meu valor. Então, por que as lágrimas insistiam em cair? Acordei com batidas na porta da suíte. O relógio digital no criado mudo marcava 6h17 da manhã. Levantei confusa, vestindo o roupão do hotel. Quem é? Sou eu, Lucas. Hesitei por um momento antes de abrir a porta. Lucas estava lá, com os mesmos trajes da noite anterior, olheiras profundas e uma pasta na mão. Podemos conversar? Deixei Lucas entrar, mantendo uma distância segura. O sol começava a nascer, iluminando parcialmente a suíte através das cortinas entreabertas. Como soube que eu estava aqui? Perguntei, cruzando os braços. Roberto deixou escapar. Disse que você mencionou o Sheraton durante uma conversa.
Lucas parecia exausto, mas havia algo diferente em seu olhar. Não dormi, passei a noite pensando em tudo. E chegou a alguma conclusão? Ele se sentou na poltrona próxima à janela, colocando a pasta sobre a mesa de centro. Muitas, na verdade. Primeira, eu fui um péssimo marido. Levantou a mão quando tentei interromper. Por favor, deixe-me terminar. Fui covarde e negligente. Deixei minha mãe ditar as regras do nosso casamento porque era mais fácil concordar com ela do que enfrentá-la. Lucas abriu a pasta e retirou alguns papéis. Segunda conclusão. Você é muito mais inteligente e capaz do que eu jamais reconheci. E provavelmente foi assim desde o início. Lucas. E terceira conclusão. Ele continuou, sua voz agora mais firme. Eu não mereço uma segunda chance, mas vim pedir uma mesmo assim. Encarei-o, confusa. Depois de tudo, da maneira como me trataram por anos, como sua mãe me humilhou ontem. Justamente por causa de tudo isso, Lucas se levantou, aproximando-se. Ontem à noite, depois que você saiu, minha mãe teve um colapso no restaurante. Começou a gritar, a fazer ameaças. Roberto e Camila tiveram que intervir. Foi vergonhoso. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos, em um gesto nervoso que conhecia bem. Pela primeira vez, vi minha mãe como ela realmente é, e me vi como realmente sou quando estou perto dela. Não gostei do que vi. Mantive minha expressão neutra, anos de desapontamentos me tornando cautelosa. E agora você espera que eu acredite que teve uma epifania. Não, espero que você me dê a chance de provar que posso mudar. Ele estendeu os papéis que tinha tirado da pasta. Estes são os documentos que transferem minhas ações para você. Não apenas os 51% que você exigiu, mas os meus 24,5% também. Minha mãe não sabe disso ainda. Peguei os papéis, incrédula. Por quê? Porque você merece ter o controle total. Porque confio mais em você do que em mim mesmo para dirigir essa empresa. E porque, ele hesitou, porque quero que saiba que isso não é sobre dinheiro ou poder para mim. É sobre nós. Coloquei os documentos na mesa, um turbilhão de emoções contraditórias me dominando. Lucas, não sei se existe um nós depois de tudo isso. Eu sei. Ele assentiu resignado. Não estou pedindo que voltemos como éramos antes. Estou pedindo a chance de construirmos algo novo. Algo onde eu seja o marido que você merece. Caminhei até a janela, observando São Paulo despertar. A cidade de concreto que sempre me fez sentir pequena, agora parecia diferente, cheia de possibilidades. Vou ter uma reunião com investidores japoneses na próxima semana, disse finalmente. Em Tóquio. Lucas pareceu confuso com a mudança de assunto. Tóquio? Sim, será uma viagem de 2 semanas. Virei-me para encará-lo. Se quiser começar a provar que está disposto a mudar, pode me acompanhar. Não como o filho da dona da construtora, mas como meu assistente. Você vai organizar as reuniões, preparar os materiais e, basicamente, fazer tudo o que eu precisar para que as negociações sejam bem-sucedidas. Ele piscou algumas vezes, processando o que eu havia proposto. Seu assistente? Isso mesmo, sem privilégios, sem acomodações especiais, apenas trabalho duro. O tipo de trabalho que sempre fiz enquanto você e sua mãe menosprezavam minhas capacidades. Um sorriso lento surgiu no rosto de Lucas. Quando partimos, não pude evitar um pequeno sorriso em resposta. Na segunda-feira, temos 3 dias para preparar tudo. E onde vou ficar até lá? Minha mãe provavelmente vai me expulsar de casa quando souber que transferi minhas ações para você. Hesitei por um momento. Pode ficar no apartamento, no quarto de hóspedes, acrescentei rapidamente. Tenho muito trabalho pela frente e vou precisar de ajuda. Lucas assentiu. Uma mistura de gratidão e determinação em seu olhar. Não vou te decepcionar desta vez, Amanda. Veremos, respondi, sem querer me comprometer muito cedo.
3 dias depois, enquanto embarcávamos no voo para Tóquio, recebi uma notificação no celular. Era uma matéria sobre a revitalização surpreendente da construtora da família Almeida, agora sob nova direção. A foto mostrava eu e Lucas lado a lado com a legenda: Amanda Souza assume comando após investimento milionário, ex-sogra afastada do conselho. Lucas, sentado ao meu lado organizando documentos para nossa primeira reunião em Tóquio, notou meu sorriso. Boas notícias? Mostrei a notícia para ele, que leu e deu uma risada breve. Ex-sogra? Acho que os jornalistas tiraram conclusões precipitadas. Talvez, respondi, bloqueando a tela. Ou talvez eles apenas anteciparam o óbvio. Lucas fechou a pasta de documentos e me encarou com seriedade. Não para mim. Nada sobre nosso futuro é óbvio agora. E isso é bom. Significa que podemos construí-lo do zero, sem as expectativas e pressões do passado. Assenti, permitindo-me considerar essa possibilidade pela primeira vez. Começando pelo reconhecimento de que não sou mais aquela que espera no carro. Definitivamente não, ele sorriu. Agora você é quem dirige. O avião decolou, levando-nos para longe de São Paulo, de Vera, e do passado que quase nos destruiu. Não sabia se Lucas e eu teríamos um futuro juntos, se ele realmente conseguiria se libertar da influência tóxica de sua mãe, ou se eu poderia confiar nele novamente. Mas uma coisa era certa. A mulher que Vera mandou ficar no carro havia chegado mais longe do que qualquer um deles jamais imaginou. E essa jornada estava apenas começando. Enquanto sobrevoávamos o oceano, lembrei-me das palavras que sussurrei para mim mesma naquela noite chuvosa, sentada no Corolla estacionado. Um dia, eles vão perceber que subestimaram a pessoa errada. Esse dia finalmente havia chegado. E que jornada tinha sido!